Olha aí, Falcão e Soldado Invernal deve apresentar Madripoor na televisão, no Disney Plus, e nesse Omelete TV aqui a gente vai explicar por que Madripoor é o caminho mais curto aí para a entrada dos mutantes no MCU. Já vou começar, Hessel, com algo que tá passando na cabeça de todo mundo. Você, na verdade, já cantou a pedra aí. A gente vai acreditar mais uma vez que a Marvel vai inserir os mutantes nessa nova série? Porque... Olha, eu acho que é a questão de tempo, né? É questão de tempo, eles têm os mutantes aí. Kevin Feige já falou um tempo atrás aí que as pessoas vão ficar surpresas com essa entrada dos mutantes e tal. Não aconteceu no WandaVision, não. Com aquela história, né? Da Wanda criar os mutantes aí, porque o Pietro apareceu, mas era um Pietro meio falseado, o Pietro falsificado. Hessel. Foi resumido. O Pietro falsificado, não era o Pietro que a gente esperava, né? Então isso pode acontecer agora, acho que vai ficar uma expectativa aí pro futuro, né? Eles anunciaram já o filme do Quarteto Fantástico, eu acho que a cada novidade da Marvel aí vai ficar mais próximo deles mostrarem alguma coisa de mutantes, né? De fato, eles colocaram ali um easter egg, não sei se a gente considera um easter egg, uma vez que eles vão parar em Madripoor, né? Mas a galera que não conhece essa ilha ali no sudoeste, fica perto de Singapura, né? Entre Singapura. Fala pra gente que diabos acontece nessa ilhinha aí. Cara, se a gente pensar aqui no mundo real, né? A Madripoor foi criada nos quadrinhos lá em 1985, na HQ dos Novos Mutantes, pelo Chris Claremont. E ele pegou como influência aí um trecho ali de ilhas que é muito usado no comércio internacional, porque conecta o Oceano Índico com o Oceano Pacífico. Então você tem ali o estreito, né, que chama de o Estreito de Malaca. Ali fica entre Malásia, Singapura, como você mencionou, e também a Indonésia um pouco para frente. Isso, ali no Pacific então, ali Rim, né, o famoso Pacific Rim. Exatamente, ali é o Círculo de Fogo. Isso. É o Círculo de Fogo. Inclusive na Marvel tem uns monstros ali, hein? A gente já vai chegar nisso aqui. Mas nos quadrinhos, eles usam Madripoor como se fosse uma ilha ao sul de Singapura, para dizer ali, aqui a gente tem um principado e tal, que é um lugar na Ásia e que é uma ilha que recebe piratas desde sempre recebeu, acolheu piratas. Exato. Isso meio e aí você tem nesse principado... Tom, né? Aquele tom de os criminosos se refugiavam ali desde o começo. E meio que você tem essa hierarquia, né? Essa libertinagem, se a gente pensar no que acontece hoje em Madripoor. Exatamente, em Madripoor ali você tem uma sociedade que é muito dividida, você tem a cidade alta e a cidade baixa. Na cidade alta ficam os ricaços, né? A galera lá que tem dinheiro, influência. E na cidade baixa você tem os bares, você tem os covios de ladrões, você tem realmente a população pobre de Madripoor. E aí a criminalidade corre solta tanto na cidade de cima quanto na cidade baixa. Mas, pois bem, aí hoje ela é estabelecida dessa forma, qual é a ligação que ela tem com mutantes, afinal de contas? O lance é que, primeiro, ela foi criada numa HQ de mutantes, dos Novos Mutantes, né, pelo Chris Claremont, que é o roteirista aí, que ajudou a remodelar os X-Men nos anos 80. E aí ele concebeu essa ilha e ela ficou famosa nos quadrinhos, porque nos anos 80 e 90, ali na virada da década, o Wolverine se refugiou e ele teve todas umas aventuras em Madripoor, quando ele fazia uma coisa meio Casablanca, assim. Ele era o Caolho, que é um personagem que usava lá um tapa-olho, e ele virou dono de bar. Ele era o dono do bar Princesa, na cidade baixa de Madripoor, que acabava atraindo gente também da cidade alta, porque todo mundo ia para lá e era o centro de entretenimento de Madripoor, era o bar do Caolho. E aí você tem todo um lance, eu falei de Casablanca, porque é o mesmo cenário, né? Você tem um personagem que se refugia nessa cidade, porque ele tem um passado cheio de coisas e tal, e aí ele vira um dono de bar, aí ele fica famoso por isso, e as aventuras giram em torno do bar. A Madripoor também tem uma característica de que o governo, o principado, né, de Madripoor, ele não extradita criminosos, então acaba sendo meio que um refúgio de outlaws, né? E aí você tem alguns vilões clássicos de X-Men que usam isso a seu favor, né? Você já teve aí a Mística sendo senhora do crime de Madripoor aí durante um tempo, né? Quando ela usou uns poderes lá para criar poderes para a população de Madripoor. E o próprio Magneto, ele já tentou criar a sua própria mansão X na cidade alta de Madripoor. Então você tem aí dois personagens centrais da mitologia de X-Men, dois vilões centrais, usando Madripoor como seus QGs, né? E aí você tem, junto disso aí, você tem o Wolverine, você tem a Víbora. A Víbora, eu acho que é uma ponte muito interessante para a gente conectar a Hydra com X-Men. E também o universo do próprio Capitão América. O Capitão América, inclusive, encontrou com o Wolverine durante a Segunda Guerra em Madripoor, né? Meio que foi o primeiro grande encontro dos dois.
Exatamente, isso rolou nos quadrinhos, aí foi o primeiro grande encontro. E a gente falou aqui no começo que pode ser uma grande ponte facilitadora aí da entrada dos X-Men no universo do MCU, pelo menos a entrada do Wolverine, porque você tem uma personagem aí central, que é justamente a Víbora, também conhecida como Madame Hydra. Olha só, a gente conhece a Víbora porque ela apareceu no Wolverine Imortal. Você lembra dela, não? Aquela a russa, né? A russa que tinha poderes de cobra e tal. Isso, o Imortal, eu lembro sempre do final do Samurai de Prata, que parece que foi desenhado pelo Rob Liefeld no filme. Não é esse? Que no final... aquele Samurai de Prata, a gente esqueceu aquele Samurai não da eu não esqueci, da memória, ele ficou gravado, cara. Uma coisa meio Transformers esquisitíssima no final. Mas sim, ela aparece lá. Mas aí, aquele filme, ele tomava várias licenças, né? Por exemplo, a Víbora, ela não é mutante nos quadrinhos. Ela era mutante no filme, né? Ela tinha aquele poder de cobra e tal. Mas, essencialmente, o poder era aquele. E aí, por conta de direitos, a Fox não tinha os direitos de personagens da Marvel naquela época, então não podia chamar ela de Madame Hydra, mas nos quadrinhos ela é muito mais conhecida por esse lado. Ela era uma órfã que foi adotada e depois recrutada pela Hydra no passado, e ela se tornou uma das grandes agentes da Hydra na história dos quadrinhos da Marvel. E aí você cria uma ponte realmente entre uma coisa e outra, porque ela era uma das principais senhoras do crime de Madripoor. E aí, lógico, né? Você tem aí você tem uma relação muito óbvia da Víbora com o Wolverine, porque eles foram casados nos quadrinhos durante um tempo, né? O Wolverine devia uma promessa, e aí ele se casa com ela meio que a contragosto e tal, mas aí a relação dos dois é muito próxima em Madripoor, e aí ela era a senhora do crime de Madripoor, e ao mesmo tempo ela é uma das grandes agentes da Hydra. Eu não lembrava que tinha sido... Quantas vezes o Wolverine casou? 2, né? Eu acho que umas 2, né? 2, 3. Foi com ela. Sei lá, ele próprio não lembra, né? É muito conveniente ele também não lembrar das coisas assim, né? A velha desculpa de que não me lembro, porque o governo fez um experimento com a minha cabeça. Você está falando bastante da Hydra, que a gente já conhece no MCU, mas Madripoor tem uma relação com o Tentáculo, né? Ou The Hand original. Olha só, aí que a gente chega no negócio do monstro, aí que a gente estava falando aí do Círculo de Fogo. Numa HQ de 2014, que chamava Avengers World, o que eles mostraram lá? Mostraram que debaixo de Madripoor você tem um dragão, que é um dragão gigantesco. A ilha não é tão grande assim, tá? A ilha deve ter, uns 200 quilômetros de extensão nas HQs da Marvel. Cabe um dragão ali, de boa. Não, é uma ilhazinha, né? Não é uma puta ilha, assim, né? E aí você tem esse dragão, que descobre-se que tem um dragão adormecido no mar, e aí o tentáculo vai lá e eles despertam esse dragão, ou seja, você tem uma ilha que é meio que situada na cabeça de uma criatura gigante dormente. E aí você meio que faz uma conexão com o Kaiju aí, né? É uma coisa meio... Sim, uma mistura. Agora, isso não lembra um pouquinho o plot do Punho de Ferro, da série do Punho de Ferro? Putz, tem isso também, né? Mas, cara, tinha um negócio de despertar um dragão... Mas não tem nada a ver, né? É outro dragão. Não, é outro dragão. Eu acho que eles não vão pegar esse caminho aí. Seria muito engraçado, seria interessante se eles fizessem essa conexão aí. Mas eu acho que não vai ter nada disso, porque, Falcão e Soldado Invernal é meio uma parada de intriga internacional e tal. Não acho que eles vão pra esse lado mais mágico aí, fantástico, não. O que eu acho que eles vão fazer mesmo é apresentar Madame Hydra no MCU. E aí você pode até oferecer um caminho de entrada aí pra Wolverine depois. Cara, mas então, deixa eu pedir a sua opinião. Porque na WandaVision rolou todo um cacetão de teorias lá, de como é que ela poderia alterar a realidade, vai ser a radiação dela que vai espalhar pelo planeta, vai fazer mutações nos bebezinhos das mulheres grávidas, e aí vai começar a nascer mutante, de todo tipo de teoria. Aqui, cara, você tem alguma aposta de como que poderia ser a porta de entrada para mutantes? Os mutantes já estão lá? As pessoas nascem mutantes em Madripoor? É a água? Que é a água do dragão, né? Sei lá. Água do dragão. Cara, tem uma solução muito simples aí, que é, os mutantes sempre tiveram aí, mas é um tema tabu e as pessoas não falam sobre isso. Né? Então, sei lá. Eu Entendi. Acho que tipo literalmente uma mutação ali nas gerações de Madripoor e eles ficaram fechados até agora, naquela ilha. Sei lá. E meio que um segredo. Madripoor, é interessante isso, cara. O lance de Madripoor é que não é conectado com os mutantes nesse nível, assim, sabe? Tipo, você tem mutantes ali o tempo inteiro. O que você tem mais em Madripoor é uma cidade fora da lei, assim. É uma cidade que não tem nenhum desses acordos de extradição, como você falou. Então é uma cidade que recebe bandidos o tempo inteiro. Então, por isso, você tem duas coisas interessantes aí. Pode ser um lugar realmente para você ter vários operativos da Hydra que não apareceram, e aí o Barão Zemo pode levar eles para lá. E aí você tem vários desses bares aí, né, lugares para bandidos, e você pode apresentar novos personagens de Hydra. Lembrando, inclusive, que não tem mulheres na Hydra nos filmes do MCU. Você teve bastante mulheres durante Agents of S.H.I.E.L.D.,
mas você não teve nos filmes. E aí, pô, fica devendo, né? Porque tem um monte de mulher foda na Hydra, assim. Peraí, não tem mulher na Hydra no cinema, na MCU? Cara, não tem, cara. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, você Caramba. não tem grandes personagens. Você tem, sei lá, Tá. você tem o Barão Zemo, você teve aquela galera que tava no Capitão América 2, né? Que tava verdade, na você não SHIELD. tem... Mesmo a galera na Segunda Guerra Mundial, você não tem, assim. Tem uma Benzola, tem uma Entendi. galera assim, e, tipo, não tem... Mas naqueles ninjinhas ali, todo mundo coberto. Exato. De repente tinha umas Você mulheres tem- ali no meio. Você tem uma galera ali meio coberta, exato, mas não tem nenhum personagem com nome e sobrenome, assim, que Sacanagem. seja mulher. É né? verdade. Sabe? Então- Tem que ter uma rainha aí, meu irmão, pra sentar o Cara, cacete. É eu acho verdade, que de eles vão repente atuar. agora é a hora. Não foi mostrado, não teve nenhuma fala nesse sentido, mas eu acho que eles devem aparecer como a Madame Hydra em algum momento. Sendo uma senhora do crime já, de Madripoor ali, pode ser um caminho interessante para você entrar com o Wolverine. Mas eu acho que tem outra coisa ali também, inclusive nas fotos que saíram do set. Primeiro, descobriu-se que ia ter Madripoor porque apareceu um brasão numa parede, que é um brasão que tem o leão vi. e a lua, né? Que é a bandeira de Madripoor. Outra coisa é que aparece o Brass Monkey, que é um bar que tem aqueles macacos, ou pelo menos as caveiras de macaco, né? Todas na parede, pintadas de dourado. na parede ali. É um bar que apareceu numa HQ do Capitão América em 1989, numa aventura que o Capitão América vai até Madripoor porque ele está perseguindo Ossos Cruzados. E aí esse bar seria um lugar onde se encontram bandidos. A sacanagem vai ser se todo esse bafafá, na verdade, se resumir, é igual a piada do Pinto lá do Pietro Fake, se resumir a um flashback onde a gente vê o Capitão América fazendo alguma coisa em Madripoor e acabou. Se bem que o Chris Evans não volta mais, né, como acho Capitão. que ele não vai ter um flashback nesse sentido. Talvez tenha algum flashback do Bucky, né? Como já apareceu na série aí. Ele lá, exatamente, faria sentido, cara. Então, eu não sei, eu tô com medo, eu tô magoado com a WandaVision. Olha, talvez... Eu não sei se eu quero acreditar de novo, eu não sei se eu quero abrir o meu coração. Acho que pode ser uma coisa mais pontual, assim, para você sugerir cenários novos ali e não seja uma coisa falseada que nem aconteceu com o Pietro, sabe? Tipo, você tem esse Brass Monkey, que é um bar dos quadrinhos aí, que serve de esconderijo e lugar de encontro para bandidos. E você tem um dos lugares seguros da SHIELD, do Nick Fury, do Nick Fury, quando ele criou, quando ele era o líder ali dos Guerreiros Secretos. Você tinha o Stingers, que era uma dessas casas seguras dele de Madripoor, e aí aparece nas fotos do set um clube de strip que chama Stingers também. Então você pode ter aí não só coisas pra Hydra, um bar de bandidos, mas também uma casa segura da SHIELD. E aí, tipo, sabe, eles estão aproveitando elementos dos quadrinhos para trazer a trama de Falcão e o Soldado Invernal para dentro de Madripoor. Então aí acho que não vai ser tão falseado, sabe? Sim, porque, enfim, seria... a ideia que você deu é muito bacana, apesar dela mudar uma estrutura dos quadrinhos, né, de que no mundo inteiro nasçam mutantes. Olha eu acreditando, Hessel, em você. Tem uma galera falando, né, que de repente a Wanda, depois que terminar lá o livro dela lá, ela vai aí sim no filme do Doutor Estranho, aí mexer com realidade da maneira que ela não mexeu, talvez abrir realidades alternativas, voltar a coisa do Pietro para dizer que não era simplesmente uma brincadeira, trazer mutante de outra... É uma bagunça, cara, mas eu gostei da sua ideia também. Cara, eu acho que essa solução da Wanda aí já passou o tempo dela, se fosse acontecer alguma coisa assim. E se você cria os mutantes com um passe de mágica, sempre vai ficar as pessoas falando, pô, dá pra desfazer, porque mágica fez, mágica desfaz, entendeu? E tipo, pô, aí não é bacana. Você fica sempre questionando a decisão, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais orgânica e você falar assim, tipo, acontece algo evidente no mundo que cria os mutantes, ou então uma solução de que os mutantes já estão aí, sabe? Inclusive tem imagens no trailer, teve um trailer aí que saíram de Falcão e Soldado Invernal, que mostra uma Bahia com os prédios cheios de neon, uma coisa super moderna, futurista e tal. Meio que é cyberpunk até, né? Que é muito parecido com a Bahia de Hong Kong, entendeu? Então eles fazem uma coisa ali super internacional. Madripoor, pra mim, vai ser meio que de, olha, esse é o Porto dos Piratas, entendeu? O Porto dos Piratas aí recebe todo tipo de bandido e tal. E pra mim isso é uma grande oportunidade aí de você engrossar as fileiras da Hydra, você mostrar mais vilões nesse universo. E aí, velho, tipo, mano, vai ter alguma referência ali, pode ser o Bar Princesa, pode ser a Tigre também, que é uma personagem que fica orbitando o Wolverine nessa época do caolho. Vai ter alguma coisa ali que os caras vão mencionar e vão falar, puta, isso aqui é X-Men. Eu bato com você, cinquentinha, assim, ó. Eles vão mencionar alguma coisa ali que vai falar, puta, caolho, isso aqui é Wolverine. Eles estão deixando a gente sonhar, Hess. Então mesmo. Então tá, sonharemos então em Madripoor, é um belo nome de música,
né, pra gente continuar aí na esperança de ver não somente Logan sem um olho, mas todos os mutantes. Quem sabe Madripoor será esse princípio, Hess. Porra, se eles apresentassem o Wolverine desse jeito torto aí, né? Começar com o Wolverine, um cara escondido. Ele tava escondido em todos esses 10 anos de MCU, ele tava escondido em Madripoor. Sim. Isso ia ser engraçado, isso ia ser legal. Eu quero um Wolverine feio, pequeno e peludo. Isso já é assunto para outra Omelete TV aqui, a discussão que a gente tem desde o começo do Omelete. Mas deixa aí nos comentários se você também quer um Wolverine pequeno, peludo, se você quer ver a Madame Hydra aí na série de TV. Não esqueça também de curtir o vídeo, apertar o sininho das notificações aí e assinar o canal também.